Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estar convosco em mais uma lição do nosso trimestre da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente da igreja em São Luís, pastor José Guimarães Coutinho, louvar a Deus pela vida do pastor Osiel Gomes, que é o nosso coordenador da Comissão de Educação Cristã, assim como do nosso pastor presidente da CEADEMA, pastor Raposo. Deus continue abençoando estes homens de Deus, que são nossos líderes e que contribuem no reino de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, a nossa temática da lição é a atualidade dos dons espirituais. O tema que é de substancial importância para a igreja nestes últimos dias, principalmente nesse contexto de polarização entre os reformados e os pentecostais. Nós louvamos a Deus, pois a lição com a temática O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, foca nessa hermenêutica pentecostal que traz o fundamento da palavra e essa continuidade da ação do Espírito de Deus por meio da igreja. O textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vale dizer que a palavra Espírito aparece no texto com a letra E maiúscula. Logo, toda a essência, toda a fonte da ação dos dons espirituais, ela está enraizada, ligada à ação do Espírito Santo de Deus. A verdade prática diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. O nosso texto da leitura bíblica em classe é o texto tradicional da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1 em diante, que diz: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o fundamento para a aplicação dos dons espirituais, que nós sabemos, temos a convicção, que não se resume tão somente a esse texto, assim como o texto de Romanos e o texto de Efésios, que falam também sobre os dons práticos de serviço e os dons ministeriais. Vale ressaltar algo bem interessante, que os outros dons também são espirituais, pois são dados por Deus e pela capacitação do Espírito Santo. Mas estas manifestações têm uma distinção, pois é uma operação do Espírito por uma manifestação espiritual e sobrenatural. O nosso primeiro ponto da lição vai falar sobre a necessidade dos dons espirituais para hoje.
Logo, percebemos que a igreja, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que está balizada, fundamentada na pedra angular que é Cristo, ela tem uma necessidade básica destas manifestações, pois o fundamento delas está relacionado na demonstração do poder de Deus aos incrédulos, para que haja com certeza o convencimento pela ação do Espírito, e também a edificação da igreja. Logo, você precisa gravar esses dois fundamentos, demonstração de poder e edificação da igreja. Essa necessidade se relaciona a toda a manifestação dos dons espirituais. A exortação a conhecer as duas palavras que o autor da lição, o pastor Ezequias Soares, coloca, e também o que realmente o que são os dons espirituais. A exortação é que a igreja não pode ser, em hipótese alguma, ignorante. Logo, ela tem que conhecer. Isso se relaciona a não conhecer os dons espirituais. Nesse nosso contexto de um materialismo teológico, de uma confissão positiva ou de uma doutrina da prosperidade no neopentecostalismo, a igreja que vive o pentecostalismo clássico precisa entender o fundamento da fé relacionado a esta hermenêutica pentecostal. Nós precisamos entender como se aplica os dons espirituais, as suas manifestações e a sua fundamentação bíblica, para que possamos saber como defender a nossa fé no Senhor Jesus. Portanto, nós percebemos que o autor da lição coloca de maneira basilar a manifestação dos dons espirituais com a fundamentação na carta de Paulo aos Coríntios. E quando ele fala sobre esta manifestação, ele utiliza o entendimento de que esta evidência dos dons espirituais, ela é necessária para o desenvolvimento da igreja. A igreja precisa destas manifestações dos dons espirituais. O segundo ponto da lição, ele coloca a função dos dons espirituais. E ele faz aqui a subdivisão destes dons espirituais e colocando pelo menos em 3 categorias. Essas categorias, elas se relacionam à operação dos dons. E a gente observa que nessa subdivisão a gente consegue ter uma percepção daquilo que realmente é executado. Por exemplo, na classificação teológica, ele coloca dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração, e essa classificação faz-nos entender como é a operação. Por exemplo, na revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa subdivisão nos ajuda a compreender essa operação. É importante ressaltar que no cessacionismo, os principais teólogos, eles utilizam alguns textos para dizer que a operação dos dons espirituais vai até os apóstolos. Logo, é importante ressaltar que o apóstolo Paulo escreveu isso aos irmãos no capítulo 14, assim como no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, que há necessidade de buscar os melhores dons. Logo, o nosso professor Antônio Gilberto, saudosa memória, disse que se o apóstolo Paulo está dizendo para buscar os melhores dons, como os dons espirituais cessaram. Então, esse fundamento precisa ser avaliado e nós precisamos utilizar isso para dar sequência ao nosso entendimento. Deus quer continuar operando no meio da igreja e para demonstração de poder aos incrédulos os dons espirituais. Nós só teremos a cessação destes dons espirituais, conforme o texto bíblico, quando o que é perfeito, quando Cristo, o Senhor, se manifestar e no reino celestial do nosso Pai, nós teremos à disposição uma intimidade, teremos à disposição um relacionamento próximo e o veremos
face a face. Portanto, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a ação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais na igreja é necessária. E nós precisamos buscar estes dons espirituais. Então, a função destes dons espirituais é para aquilo que for útil à igreja. É importante ressaltar que não é para a vanglória do homem, não era bel prazer do homem e muito menos por uma mera vaidade. Não. Nós observamos no nosso contexto atual essa aplicação por muitos cristãos que não têm um conhecimento bíblico aprofundado e muito menos uma experiência profunda com Deus. É importante dizer que os dons espirituais não é para minha exaltação, pelo contrário, é para a glória de Deus. Só Deus deve ser glorificado e eu sou um instrumento de Deus. Eu sou o vaso de barro e por ser o vaso de barro, a glória é do Todo-Poderoso, do nosso Deus. E aí, o terceiro ponto da lição que fala sobre a unidade na diversidade. Observe o texto bíblico, que é o texto da leitura em classe, dos versículos 4, 5, 6 e 7. É interessante dizer que ele diz: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele coloca aqui pelo menos um jogo de 6 fundamentos. Ele coloca no versículo 4, dons, no versículo 5, ministérios, no versículo 6, operações. E no versículo 7, ele coloca que a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para que for útil. Mas quando ele coloca dons, ele atrela a manifestação dos dons ao Espírito Santo. Quando ele coloca ministérios, ele atrela os ministérios à pessoa do Senhor Jesus. E quando ele coloca operações, ele atrela a pessoa de Deus. Logo, a unidade da Trindade é manifestada neste texto. Ou seja, a ação do Espírito de Deus por meio dos dons espirituais na igreja, ela é fundamentada pela ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que bênção, não é? Deus em Cristo, por meio do Espírito, operando na igreja. Não há uma dissociação, um divórcio, não. Em hipótese alguma, há uma unidade plena. Deus operando no Espírito por meio dos dons, ministérios e operações. Mas, em síntese, a manifestação do Espírito, ela é atrelada à ação do Espírito. Logo, é o Espírito Santo a fonte, a essência e tudo que vem do Espírito, ela é manifestado conforme a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, existe a diversidade de dons, os diferentes dons, mas a unidade está manifestada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Espero ter contribuído com você nesta escola bíblica dominical, nesta temática abençoada com a titularidade, a atualidade dos dons espirituais. Aproveite bem a escola bíblica dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.